Olá, como vai você? Meu nome é Glodier e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a experiência quase-morte. Me acompanhe nessa jornada pela mente, pelas emoções e pela força que habita no seu interior. A morte tem sido objeto de fascínio e especulação ao longo da história da humanidade. Enquanto o aspecto físico da morte é bem documentado, o que ocorre no cérebro durante esse processo é uma área que combina ciência, filosofia e mistério, o que também iremos abordar nesse vídeo. Os espiritualistas e esotéricos abordam a morte física como uma transição natural do espírito ou corpo psíquico para uma nova fase de existência. Essa transição é entendida como um desprendimento do corpo físico, que é visto apenas como um veículo provisório para o corpo psíquico ou espírito. O Dr. Raymond Moody, médico psiquiatra e pesquisador sobre o relato de pessoas que passaram pelo processo da experiência quase-morte e que retornaram relatando o que sentiram, viram e experimentaram durante o evento, em mais de 2.000 casos pesquisados durante 11 anos de investigação. Sob o ponto de vista espiritual ou místico, o processo de morte é considerado o momento em que o corpo espiritual se separa do corpo físico. Essa separação pode ser gradual ou súbita, dependendo das circunstâncias envolvidas nesse evento final. Após a separação do corpo do espírito, termo usado como morte física ou desencarnação, o espírito passa por um processo de adaptação ao novo estado. Esse processo pode incluir uma reflexão sobre sua vida e suas ações, sendo um momento de despertar para a nova realidade espiritual. Os espíritos desencarnados podem ser acompanhados por outros espíritos que podem oferecer ajuda e orientação durante essa transição, seres tidos como de luz ou angelicais. São eles também chamados de socorristas psíquicos ou espirituais. O conceito de túnel de luz é frequentemente mencionado em experiências de quase-morte e é uma imagem que alguns espíritos relatam no momento da desencarnação. Essa luz é vista como um símbolo de amor, acolhimento e uma ligação com o plano espiritual. Mas nem sempre é assim. Tudo depende de como esse espírito viveu sua vida na Terra, sendo pela ação do bem e do progresso ou da delinquência e maldade. A luz no túnel é interpretada como uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus, oferecendo ao espírito um sentido de segurança e acolhimento ao entrar em uma nova dimensão. Normalmente, os espíritos sentem-se atraídos intensamente por essa luz de paz e conforto intenso. Muitos relatos de experiência quase-morte que, ao atravessar o túnel, os espíritos sentem uma conexão com a sua verdadeira essência e com o plano espiritual mais elevado. Durante a jornada pelo túnel, pode haver um momento de revisão da vida, onde o espírito reflete sobre suas experiências e aprendizados, como um filme tridimensional panorâmico, onde ele se vê e se emociona com sua própria história de vida, sendo feliz em seus momentos de glória e benevolências e se constrangendo com ações egoísticas e negativas, promovendo um processo de entendimento e amadurecimento espiritual extraordinário. Quando se completa a travessia e se atinge a luz, muitos relatam a segunda parte da experiência, com a presença de um ser magnífico de paz, amor, bondade e compreensão absoluta. O conforto e bem-estar que ele proporciona é indescritível, sendo de extrema empatia, um ser que ele entende por completo, que não o julga nem o recrimina, mas o entende e o aceita no absoluto amor incondicional nunca antes sentido. O indivíduo relata ver toda a sua vida, de entender todos os eventos e o significado das diversas situações experimentadas durante a sua existência terrena, onde nada absolutamente aconteceu por acaso, mas com um propósito claro e bem definido. A razão de cada conexão pessoal realizada, das suas ações nos relacionamentos sociais e o significado e importância que essas interrelações puderam desencadear e impactar na vida das pessoas. Tudo e todos estão conectados e são influenciados por essas ações e atitudes. E nesse momento de intensa paz e entendimento, que é decidido de ficar ou voltar, o desejo de ficar contemplando aquela intensa emoção,
de ficar na presença daquele ser amoroso e de pleno conforto espiritual. Alguns espíritos sentem a necessidade de ter que voltar para continuar em sua experiência terrena. Outros devem obrigatoriamente retornar, pois ainda não seria o momento de continuarem na luz, porque sua missão não foi concluída. E esta decisão é tomada juntos com a grandeza desta luz acolhedora. No contexto espiritualista, a morte não é vista como um fim, mas como uma etapa de aprendizado e evolução. O túnel de luz representa o amor divino e a continuidade de vida em um nível espiritual, reforçando a visão de que o espírito continua sua jornada, aprendendo e progredindo após a morte física. A morte é, portanto, um momento de libertação e um convite para novas experiências no plano espiritual. Pelo ponto de vista da ciência e da pesquisa científica, o processo de morte envolve uma série de mudanças neurofisiológicas. Quando o corpo e o cérebro se aproximam da morte, várias funções começam a falhar. A oxigenação do cérebro torna-se comprometida, o que leva a uma série de reações químicas. Inicialmente, há um aumento nos níveis de neurotransmissores, que podem causar sensações de euforia ou calma. Estudos mostram que, em momentos de estresse extremo, a atividade elétrica do cérebro pode criar estados alterados de consciência. O túnel de luz, que é uma experiência frequentemente reportada, do ponto de vista neurofisiológico, pode ser explicada por uma combinação de fatores. Situações como trauma cerebral ou morte iminente, que podem ocasionar diminuição do oxigênio, causando uma cascata de alucinações luminosas, vívidas e intensas, levando a experiências visuais impactantes, coincidindo com a fé, fantasia ou imaginação. A noção de que a consciência pode continuar após a morte do corpo físico é um tema controverso. Embora a ciência convencional minimize essas alegações, as experiências quase-morte, frequentemente relatadas, indicam que os indivíduos podem ter uma experiência consciente separada do funcionamento físico do cérebro. Existem teorias que tentam explicar essa continuidade, uma teoria da conexão quântica e a neurobioconsciência, como um processo bioenergético físico extracorpóreo, mas ainda sem consenso científico comprovado e muito controverso entre os pesquisadores e estudiosos. Entretanto, a ciência não consegue explicar o que muitas pessoas relatam durante o processo, em que o espírito está separado do corpo físico, mas conseguem ver o que se passa ao redor deles, em locais até muito distantes. Descrevem a sensação real que se deslocam instantaneamente para lugares que nunca foram e desconheciam, sendo capazes de descrever com detalhes o que viram e, posteriormente, serem confirmados com precisão. Também foram capazes de contar as conversas que ouviram das pessoas e familiares em diferentes locais. Tempo e distância perdem o significado, mas ocorre a sensação de poder estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, como uma expansão do espírito. Para aqueles que tiveram a experiência oposta, sendo descrito o inferno, é como ir para lugar nenhum, para a escuridão, as trevas, o nada, um vazio angustiante. Porém, o nada não existe. Isto é o oposto da luz, que é a bondade, o amor e a força divina de Deus. Do ponto de vista daqueles que desistem da vida e causam seu próprio fim, como meio de fuga das atribulações e decepções da existência no plano físico, nesse estado de desligamento, sentem a compreensão do amor incondicional do ser de luz, no entendimento do erro e ao tentar escapar do seu compromisso, causando mais dor e sofrimento a si próprio e arrependimento profundo. E assim, esse espírito deverá voltar como uma segunda chance, experimentar a mesma lição, superá-la revivendo cada etapa das dificuldades anteriores para alcançar a sua própria maestria de vitória pessoal. No final da experiência, quando a pessoa sente o retorno do espírito ao corpo, as impressões físicas e a densidade da matéria causam uma sensação de peso e desconforto corporal intenso e desagradável. Todos alegam ocorrerem mudanças em seus valores pessoais, psicológicos e de relação com o mundo. Seus conceitos e entendimentos se tornam mais compreensíveis e complacentes com os fatos da existência. Os desejos, metas e ambições pessoais
mudam totalmente a partir dessa experiência. Sob o ponto de vista dessas pessoas, o bem, o amor pelo próximo, se torna uma razão maior da existência, pelo entendimento do fato de que o que for bom para o outro será também bom para si mesmo e para toda uma coletividade. Ao final da experiência vivenciada, relata-se que como um filme inacabado, mas com a possibilidade de final melhor. A certeza de que ocorreu uma experiência mística de fé em um ser supremo e de uma experiência de transformação, reconciliação, integração, recomeço e união plena. A maior lição dessa experiência é poder entender as pessoas e colocar-se na posição delas e as perdoar. Isto é sentir o amor incondicional. A morte nunca é um fim, mas uma passagem de transição para a continuidade da própria existência. Conclui-se que só estamos aqui de passagem, que o verdadeiro significado da vida é evoluir para planos superiores e cada vez mais brilharmos em supremacia e superação das paixões terrenas, atingindo um estado sublime de energia sutil, paz e harmonia cósmica. A morte e a experiência subjetiva de partir são temas complexos que continuam a intrigar cientistas e filósofos. Embora a ciência tenha muito a aprender sobre a consciência, as experiências quase-morte e a relação entre o cérebro e a experiência subjetiva, este campo em evolução aponta para um futuro de possíveis descobertas e entendimentos. Assim, a morte pode ser vista não apenas como um fim, mas como uma transição que merece a nossa exploração e reflexão. Portanto, o entendimento de que não podemos morrer, porque já fomos criados para viver eternamente. Mas uma questão não foi respondida. E o que acontece com aquelas pessoas que não voltaram do túnel de luz? Bem, essa resposta fica para um próximo vídeo. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui comigo. Muito obrigado. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e indique esse vídeo. Se caso você estiver em Curitiba, venha nos fazer uma visita no nosso centro de saúde, onde trabalhamos com terapias complementares e integrativas para o bem-estar e reequilíbrio da saúde. Você é o nosso convidado. Fiquem todos em paz e harmonia, com toda a proteção divina e até o próximo vídeo. O Centro de Pesquisas Biomédicas Fisiobion oferece cursos de formação em naturoterapias, acupuntura, massoterapia clínica, fitoterapia, polarização de energia Reiki, florais de Bach, relaxamento sensorial, terapias bioenergéticas e tratamentos complementares de saúde. Torne-se um profissional especializado.